Olá pessoal, tudo bem? A nossa segunda aula vai ser resolução de exercício relativo ao vídeo 1, certo? Então vamos lá, a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual o número atômico e o número de massa desse átomo? Então, para determinar o número atômico, pessoal, é simples. Observe somente o número de prótons. Então, o número de prótons, tá certo? É que representa o número atômico. Então, se na questão está fazendo duas perguntas, então a primeira vai ser o quê? O número de próton é igual a 83, que é exatamente o número atômico. Se ele está te pedindo o número atômico e o número atômico é o número de próton, na própria questão já está te dando a resposta. Agora ele precisa saber também, a questão pede, que você determine a massa atômica. Então, a massa atômica vai ser o número de próton somado mais o número de nêutron, tá certo? Então, nós vamos substituir Z por 85, que é o número de próton. Vamos substituir N por 126, que é o número de nêutron, e encontramos a massa desse átomo. Então, vamos lá. Aqui nós temos 83 mais 126, tá certo? 83 mais 126. Então, a massa atômica, ou seja, a massa desse átomo, é igual a 209, certo? 209 o quê? Unidade de massa atômica, beleza? Na questão de número 2, diz o seguinte: dada a tabela abaixo sobre o elemento C e D. Então, nós temos aqui o elemento C, o elemento D. Esse Z representa o número atômico, P representa próton, E representa elétron, N, número de nêutron, e A, número de massa. Então, ele está te dando algumas informações na tabela e o restante é para você determinar, que é exatamente o que a questão pede. Quais são os valores de X, Y, Z, W e V? Então, vamos lá. X, Y, Z, W e V. Então, nós temos que determinar o valor de cada letra dessa, certo? Primeiramente, vamos observar aqui o elemento C. Vamos responder aqui sobre o elemento C, né? A primeira linha. Primeiramente, nós temos que determinar o valor de Y. Como é que eu determino o valor de Y? Se eu sei que o número atômico é o número de prótons, então eu já tenho a resposta do número de prótons, que é igual a 13, ok? Se o número atômico é o número de prótons, então Z é igual a P, ok? Então, aliás, Y é igual a Z. Ou seja, se eu estou falando de um átomo, eu estou falando que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá certo? Então, eu tanto posso dizer que Z é igual a P e P também é igual a E. Ou seja, se Z é 13, Y vai ser 13 e Z também vai ser 13, tá certo? Então, Y, 13, Z também vai ser 13. Agora, o número que representa W é o número de nêutron, tá certo? O número de nêutron, pessoal, vai ser a massa menos o número de prótons, tá certo? Nêutrons vai ser igual a massa menos prótons, ok? Se eu tenho o número de massa 27, certo? Se eu tenho um número de massa 27, menos o número de prótons, tá certo? Menos o número de prótons que eu encontrei aqui, que é igual a 13, então N vai ser igual a 14, ok?
o número de nêutron, ou seja, o valor de W é igual a 14. Ok? Por quê? Porque ele está pedindo o número de nêutron para você determinar. Agora vamos para o elemento D. O elemento D ele já está te dando o número de prótons, está te dando o número de elétrons, número de nêutrons, e você vai determinar o número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons, e a massa, certo? Se esse número, ou seja, se P é igual a Z, então isso é igual a esse, ou seja, X vai ser igual a 15, certo? Então esse número aqui, que representa X, ok? X é igual a 15. E V? V é a massa. Observe que A representa a massa. E como é que eu determino a massa de um átomo? Através da fórmula, massa é igual a prótons, tá certo? Mais nêutron. O prótons, ou número atômico, pode ser representado pelo Z também. Quando está representando Z, eu estou falando do número atômico, que é a mesma coisa do número de próton. Então, qual o número de próton de D? 15. Somado mais o número de nêutron, que é igual a 16. Quando eu somar esse resultado aqui, vai dar igual a 31. Então, V é 31. Então, eu determinei o valor de X, Y, Z, W e V. Ok? Pronto, vamos para a próxima questão, a questão de número 3, que diz o seguinte: sabendo que a massa atômica de um átomo X é igual à massa de 9 átomos de hélio, determine o número de átomos de carbono 12, que representa uma massa igual à massa de um átomo X. Então, ele está dando aqui a massa do hélio. E ele diz que esse átomo X, ele tem 9 vezes a massa do hélio. Então, o que é que eu vou fazer? O primeiro passo, determinar a massa do átomo X. Então, nós temos aqui X, que eu estou falando exatamente do átomo, é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá igual a 36, tá certo? Então, 36 é a massa do átomo X. Entendido? Agora eu quero determinar quantos átomos de carbono equivalem à massa do átomo X. Muito simples. O carbono, gente, ele tem massa 12. Então, eu vou pegar a massa do átomo X, que é igual a 36, e dividir por 12, que é a massa de um carbono. Feito isso, eu vou encontrar o número 3. Ou seja, eu preciso de 3 átomos de carbono para ter a mesma massa do átomo X. Entendido? Gente, na questão 4, já são outros cálculos que vocês precisam fazer, que é exatamente para determinar a massa molecular. Então, para você determinar a massa molecular, é necessário que antes você aprenda a determinar, a conhecer a massa atômica. Ou seja, nós sabemos que toda molécula é formada por átomo. A massa atômica, o nome já está dizendo, é a massa do átomo. A massa molecular, o nome também já explica, que é a massa da molécula. Então, como é que eu determino a massa de uma molécula? Somando as massas atômicas, tá certo? Então, vamos lá. Determine as massas moleculares das substâncias abaixo. Observe que ele te dá os dados. Não precisa você decorar qual é a massa atômica do carbono, qual é a massa atômica do nitrogênio, do hidrogênio, do oxigênio, porque na própria questão vai te dar, ou também, se você for fazer um vestibular, provavelmente vai vir uma tabela periódica para você consultar, certo? Então vamos lá, a letra A. A letra A, gente, nós temos aí o gás nitrogênio, certo? O gás nitrogênio é formado por 2 átomos de nitrogênio. Então, nós podemos chamar também de nitrogênio molecular, porque é uma molécula de nitrogênio, certo? Então, já que o nitrogênio
tem massa atômica 14, eu vou somar 14 mais 14, ou 2 vezes 14, tá certo? Então, nitrogênio vai ser igual a 14 mais 14, que dá igual a 28, tá certo? Ou então eu posso multiplicar, que dá o mesmo resultado. Se eu pegar 2 vezes 14, também vai dar o mesmo valor, tá certo? A letra B, nós temos aí o gás carbônico, certo? É um dos gases que nós liberamos durante a respiração. Então, o gás carbônico, gente, ele é formado por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Nós sabemos que a massa atômica do carbono é igual a 12. Então, nós podemos fazer o seguinte. Colocamos aqui 12 mais 2 átomos de oxigênio. Cada oxigênio equivale a 16. Então, mais 2 vezes 16. Quando eu somo aqui 12 mais 2 vezes 16, eu vou encontrar 44. Não é isso? Porque 2 vezes 16 dá igual a 32, mais 12, 44. Próximo item. Aqui nós temos o ácido sulfúrico, que é um dos ácidos mais perigosos que nós encontramos, né? Então, ele é composto por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio, que nós temos massa atômica 12. Eu vou repetir aqui a fórmula molecular. 2 átomos de hidrogênio, nós temos 2. 1 átomo de enxofre, qual é a massa atômica do enxofre? 32. Mais, qual é a massa do oxigênio? 16, mas eu tenho 4 vezes 16, certo? Então, quando eu somar tudo, certo? 2 mais 32 mais 64, nós vamos encontrar um valor igual a 98, certo? 98 é a massa molecular desse ácido, beleza? E por último, nós vamos determinar a massa dessa molécula, certo? C6H12O6. Nós temos aqui 6 carbonos, cada carbono é 12, então 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, ok? Então nós temos aqui, gente, 6 vezes 12 dá igual a 72. 12 vezes 1 é ele mesmo, certo? Mais 6 vezes 16 dá igual a 96. Quando eu somar tudo, eu tenho a massa molecular, certo? Então nós pegamos aqui o 72 mais 12 e mais 96. Somando tudo aqui, temos aqui 10, vai 1, está pegando aqui, né? 10 vai 1, 8, 9, 9, 18. Então, nós temos a massa igual a 180 unidades de massa atômica, ok? Pessoal, a questão de número 5 é bem parecida com a de número 4, certo? Ela também pede para você determinar as massas moleculares das moléculas fornecidas na questão, que diz o seguinte: calcule as massas moleculares do álcool etílico e do ácido acético. Observe que na própria questão, a questão te dá também as fórmulas moleculares, certo? Então, a partir da fórmula e a partir das massas atômicas,
você consegue calcular as massas moleculares. Então vamos calcular a primeira molécula, né? Vamos calcular a massa da primeira molécula, que é do álcool etílico. Observe que o álcool etílico ela tem 2 átomos de carbono, tá certo? 6 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, feito isso, gente, nós temos que saber qual a massa atômica de cada átomo que compõe essa molécula. Nesse caso, a própria questão já te fornece essas informações. Então, vamos lá. Já que ela tem 2 carbonos, eu vou multiplicar 2 vezes 12, tá certo? Por que 12? Porque a massa atômica do carbono é igual a 12. Multiplicando, eu tenho 24. Temos 6 hidrogênio, então temos 6 vezes 1. Por que 6 vezes 1? O 6 representa o número de hidrogênio e 1 representa a massa do hidrogênio, que no caso vai dar o mesmo valor, né? Quantos oxigênio eu tenho nessa molécula? Eu tenho apenas 1. Então eu posso dizer que eu tenho 1 vezes 16, tá certo? 1, que é a quantidade de átomo existente na molécula, e 16, a massa atômica desse átomo. Eu tenho aqui 16. Quando eu somar, né, 4 mais 6 e mais 6, nós temos aqui 16 e vai 1, somando tudo, que dá igual a 46, o número de massa atômica, tá certo? Número de massa molecular. Então, nesse caso, nós podemos chamar de unidade de massa atômica, tá certo? Essa é a massa molecular da primeira molécula. A segunda molécula, observe a sua composição. Ela é composta por 2 átomos de carbono, certo? Então, 2 vezes 12, porque tem 2 átomos de carbono. Cada carbono tem massa atômica 12, que também dá igual a 24. Temos 4 hidrogênios, tá certo? Então, nós temos aqui 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá igual a 4, certo? Esse 4 representa o número de átomos existente na molécula e esse 1 representa a massa atômica do hidrogênio. Oxigênio nós temos 2 vezes 16. 2 oxigênio, tá certo? Que é a quantidade de átomos existente na molécula, e 16, que é a massa atômica dele. Dá igual a 32, certo? 4 mais 4, 8, mais 2, 10, vai 1. Então, nós temos aqui unidade de massa atômica igual a 60. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.